Queridos irmãos, uma boa noite. Tá saindo, não estava ouvindo. Uma boa noite para todos que eu ainda não cumprimentei. É imensamente satisfatório para mim compartilhar do Evangelho com cada um de vocês nessa noite do nosso Senhor. Nós estamos iniciando uma nova série de reflexões chamada Tal Pai, Tal Filho. Não temos a arte aqui, no próximo domingo eu juro que eu trarei a arte para vocês, para pelo menos ela ficar de fundo, mas muito obrigado, Calebzinho, mas nós estamos refletindo agora sobre essa série de reflexões chamada Tal Pai, Tal Filho, buscando nos compreender como seres humanos criados à imagem de Deus, aquilo que Deus nos fez para ser diante deste mundo da qual nós vivemos todos os dias. E eu cito uma experiência que eu tive na minha adolescência, uma experiência de uma crise existencial, por assim dizer. Eu, no auge dos meus 16, 17 anos, conversando com um colega meu, e estava numa noite muito clara, muito bonita, e eu lembro que eu olhei assim para o céu, aquela vastidão maravilhosa, e me bateu um gelo no meu estômago de uma tal forma que eu pensei, eu não sou nada, eu sou pó e do pó tornarei. E abre um parênteses, eu ainda não tinha começado exatamente minha caminhada com Jesus. Eu falei, a vida é só isso mesmo? A vida é nascer, viver e morrer? Que troço sem sentido. E aí eu fiquei angustiado, porque eu falei, rapaz, e se eu morro amanhã, não adianta de nada eu viver isso daqui. Parecendo Salomão no seu livro Eclesiástico, a vida não serve de nada, vaidade, vaidade, tudo é loucura. E eu sei que eu fui invadido numa busca de sentido e de propósito, tentando compreender e entender o motivo da minha existência. Só que nessa minha jornada, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, me trouxe até aqui. Ele me deu resposta do porquê que eu existo e para que eu existo. Deus me deu uma identidade da qual eu posso me firmar, me alicerçar e direcionar. Porém, isso não acontece com todo mundo, e muitas vezes a busca por preencher esse vazio existencial vem através de outra forma. E eu cito um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, aonde ele vai dizer o seguinte: essa angústia que você sente na sua alma, essa ausência de significado que você tem todo dia quando você acorda, ela vai ser satisfeita quando você construir a sua identidade como pessoa. Citando ele, a existência precede a sua essência. O ser humano primeiro existe e ele se constrói. Se você tem um vazio existencial dentro de você, é porque você ainda não se construiu como ser humano, você ainda não encontrou a sua identidade. E então, a partir de Sartre, é ensinado para cada um de nós que se nós temos um vazio existencial, é porque nós não nos encontramos como pessoa. Seja a partir de uma perspectiva que talvez nós tenhamos que mudar a nossa sexualidade para nos encontrarmos como pessoa, talvez nós tenhamos que nos encher de todo tipo de experiência, de alucinógenos, de entorpecentes, para que a gente se encontre como pessoa e como identidade, e assim por diante. Porque o vazio existencial de nós só será preenchido quando nós construirmos a nossa identidade como pessoa. Problema disso: a nossa identidade não é construída. A nossa identidade, ela vem antes da nossa existência.
Então, qualquer coisa que nós tentamos construir depois de existir, é fazer igual a prefeitura faz quando ela vai tapar os buracos da rua. É um remendo. E quando vier a primeira tempestade de água, você vê aquele asfalto gigante sendo levado. Aquela angústia que eu senti em minha alma foi preenchida porque Deus me mostrou uma identidade da qual eu tenho. A angústia que muitas pessoas sentem na sua alma, a nossa cultura ela vende que só será preenchida, resolvida, solucionada quando nós colocarmos uma identidade ou criarmos uma identidade para tal coisa. Quer um exemplo muito claro? Movimento hippie, anos 60. Eles só iam se encontrar e se identificar com pessoas quando eles vissem naquele estilo. Movimento punk, anos 90. Para quem não sabe, aqueles caras que rapavam o cabelo, deixavam o moicano, muito doido. Só se eu for assim eu vou me entender como pessoa. E assim por diante. O grande problema é que nenhuma dessas coisas podem de fato nos dar uma identidade e pode de fato satisfazer o vazio existencial de nossa alma. No entanto, o salmista Davi, o rei Davi, ele tendo uma experiência muito parecida com a que eu tive quando adolescente, observando o universo e vendo aquela grandeza, e talvez sentindo um vazio no mais profundo do seu ser, sem se entender como pessoa ou como identidade, Deus vem e fala ao coração dele no Salmo 8, e nos traz resposta sobre uma identidade. Primeiro falando ao rei Davi, e hoje está chegando cada um de nós, entendendo que ser tal pai, tal filho, é entendermos que a nossa identidade está alicerçada no nosso Pai. E o Salmo 8 diz o seguinte para cada um de nós: o Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu, contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste. Pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade dele todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. O Salmo 8, ele tem uma construção literária muito importante para nós entendermos. Vou falar uma palavra estranha, não estou xingando vocês, tá bom? Mas ele é construído numa forma de quiasmo, ou quiasmático. O que é um quiasmo? Vou dar fome em vocês. Pensa num sanduíche gostoso. Você tem os pães, você tem os recheios que vai em cima e embaixo do hambúrguer, e você tem o hambúrguer delicioso no meio. O quiasmo é tipo um lanche. É uma estrutura literária, onde você tem duas pontas, você tem, seguindo, 2 pontos abaixo, ou mais acima, preparando o caminho, e você tem o centro dele, trazendo a ideia principal daquilo que está sendo falado dentro dessa estrofe. Veja, versículo 1 e o versículo 9, começa e termina falando com: ó Senhor nosso Deus, o teu nome é majestoso. O versículo 2 e o versículo 7, por ali dizer, ele está falando: o Senhor
faz as crianças anunciarem o teu poder, e depois ele fala, pois tu colocastes os seres humanos para cuidar de tudo que existe. E no centro, ele está falando, porque quem é o ser humano para que com ele te importes? Fizestes um pouco menor do que o Senhor. O foco do Salmo é a criação do ser humano. O foco do Salmo, enquanto Davi contemplava a majestade do universo, é a identidade que ele, como criatura, tem. Qual o sentido dele, como ser humano, na existência de todo esse universo? E ele desenvolve, então, essa estrutura quiasmática para compreendermos a nossa identidade, da mesma forma que Deus mostrou para ele a identidade dele. E observe que a identidade, ela é originada a partir da majestade de Deus. A identidade é originada a partir da majestade de Deus. O Salmo começa no versículo 1 e no 2, que ele fala, ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus, e tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Observe, se Davi, ele está falando sobre identidade do ser humano, por que que ele começa falando da majestade de Deus? Porque é de Deus onde tudo começa e onde tudo se origina. Ele começa e termina falando do Salmo a partir da majestade de Deus, porque nada nessa vida vai dar sentido para a nossa existência e para tudo que existe, se não tiver a majestade de Deus em cima, dando luz para todas essas coisas. Se não for o Deus Criador de tudo, que dá luz e direção, não faz sentido. A gente cai numa loucura igual a de Sartre, aonde nós podemos construir o sentido da nossa vida e a nossa identidade depois que existimos, procurando sentido e satisfação para nós. Mas isso é loucura, de tal forma que se nós procuramos nossa identidade sem ser na majestade de Deus, nós caímos em vários equívocos, Explicando sobre a majestade do nosso Senhor. Quando Davi está mencionando aqui no Salmo, ele vai fazer, eu esqueci de mencionar, um paralelo com o texto Gênesis 1 e Gênesis 2. Nesse daqui, ele está principalmente falando de Gênesis 1, versículo 1, aonde Deus criou tudo do absoluto nada. Deus criou tudo a partir do nada. Pensa em alguma coisa que não é nada. Você não consegue pensar, porque se você pensar em nada, você vai pensar na cor branca. E o branco já é uma criação. Mas não existia nada, e Deus, na sua soberania e majestade, Ele faz tudo surgir. E aí, a gente consegue passear um pouco sobre as Escrituras, entendendo essa majestade. Por exemplo, Gênesis 1 e João 1. A majestade de Deus cria todas as coisas do nada, por meio da palavra. Por meio da palavra, Deus demonstra a sua majestade falando, Ele cria tudo. Jó 42, por meio da majestade de Deus, no livro de Jó está questionando Deus do porquê do mal, do porquê ele sofre, porquê isso, e Deus então revela a sua majestade para ele, e toda inquietação do coração de Jó, no capítulo 42, ela some quando é mostrado a majestade do Senhor. Isaías 40 e 45, ele fala que a majestade de Deus governa todo o universo e dá propósito para cada coisa nesse universo, de tal forma que Deus criou tudo para que nós usufruíssemos dessa criação para a glória dele. A majestade do Senhor é o princípio de tudo aquilo que origina-se.
A grandiosidade de Deus é o que dá sentido para todas as coisas. E se nós ignoramos a majestade de Deus, o salmista vai falar que nós somos loucos, que nós somos bobos ou inimigos. E de que forma? Ele fala que se nós negamos a majestade de Deus, nós de alguma forma nos tornamos inimigos de Deus. Porque ele fala que a majestade de Deus é tão clara que você vê ela num bebê. Que sentido tem uma criança saber mamar? Que sentido tem uma criança, e para quem é pai ou mãe mais de um filho, sabe que uma criança é inquebrável. Pai de primeira viagem tem medo de tudo. Quando tem o segundo filho, deixa até tocar o dedo na tomada e sabe que não vai morrer. Criança é inquebrável. Como? Por causa da providência e do cuidado de Deus. Porque Deus, na sua majestade, Ele cria tudo, Ele sustenta tudo e Ele dá providência para que tudo exista. E Davi, ele fala, da boca das crianças, elas te dão louvor, porque tu ensinaste as crianças a anunciarem a tua força. Observe, a Maria e o Tiago já estão mais velhinhos, mas daqui a um tempo vocês vão conhecer o Davi, o filho do Renato e da Bianca. Crianças recém-nascidas, o salmista está dizendo que elas demonstram a força e a majestade de Deus, que elas demonstram a governança de Deus em todo o universo, a partir da existência delas, que é tão frágil e tão incerta. Mas você olhando para uma criança, você consegue ver um Deus majestoso, que cria, sustenta e providencia tudo para a organização da criação. Se Deus cria, sustenta e dá providência para tudo que existe, por que a gente busca formar identidade fora de Deus? Porque a identidade é criada nele, é sustentada nele, é providenciada, é nutrida, é fortalecida nele. E se nós tiramos Deus da equação de nos entendermos, nós perdemos tudo. E a gente se enfia em cada bobagem. Se nós tiramos Deus do centro de como nós nos entendemos, a gente busca se encontrar e encontrar sentido para a vida e para satisfações existenciais nossas e encher a cara, em beber álcool até o ponto de não ter sentido e não se encontrar, de fumar coisas, usufruir de drogas para dar algum sentido na vida pequena, de procurar experiências sexuais pecaminosas, porque nós não nos entendemos e não nos satisfazemos naquilo que Deus revela de nós. Nós buscamos dar sentido e identidade para a nossa vida quando nós paramos de olhar para a majestade de Deus. E tudo aquilo que a gente se enfia é destruição. É destruição. Porque como a gente leu em Gênesis 11, na Torre de Babel, quando o povo da terra procurou dar sentido, dar identidade para a vida deles, eles falaram, vamos ser como Deus. E Deus foi lá e espalhou eles, falou, parou com essa palhaçada. Quando nós tentamos criar a nossa identidade, sem ter Deus como referência, tendo apenas o ser humano como referência, a gente vai construir falsos deuses, falsos salvadores. E falsos deuses e falsos salvadores são falsos. Eles não salvam, eles não nos satisfazem. E é por isso que é extremamente importante observarmos a nossa identidade
sendo originada na majestade de Deus, na glória de Deus, na soberania de Deus. Porque se nós não observamos isso, a gente se ilude por qualquer coisa, e a gente se enfia em qualquer ações de pecado, tentando preencher um vazio que somente a majestade de Deus consegue satisfazer. Um segundo ponto que o salmista vai nos dizer é que a identidade, ela é agora formada a partir da criação de Deus do ser humano. Se primeiro ela se origina na majestade de Deus, agora ela é formada na criação do ser humano. A nossa identidade, ela já existe antes mesmo de nós nascermos. A nossa identidade, ela é dada por Deus. E não confunda identidade com personalidade. Personalidade é uma coisa, é como cada um de nós somos. Todo mundo aqui é diferente de cada um, mas identidade, isso não é criado, isso é dado pelo Deus majestoso que cria todas as coisas. E a nossa identidade, ela é formada a partir do ato criacional de nós. Versículo 3 até o versículo 5. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua, as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Observe que Davi, ele está tratando agora da criação da nossa identidade. Ele está falando, nós não somos mais ou iguais e nem menos. Mais ou iguais do que Deus e nem menos do que a criação que Ele fez. Nós somos abaixo de Deus. E Deus nos criou assim, como coroa e glória da sua majestade, como um ato de bondade de Deus para nós. E pastor, da onde eu posso entender isso melhor? Se você for em Gênesis 1, 26 e 27, vai trazer clareza para vocês a respeito da identidade sendo formada por Deus, porque Deus vai dizer: e façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Teologicamente, nós chamamos de imago Dei, imagem de Deus. Ser imagem de Deus não é ser Deus. E a própria segunda palavra traz isso, que nós somos semelhança. Semelhança no quê? Em termos alma imortal, em sermos seres racionais, em termos a capacidade de entender aquilo que é justiça ou não. Ser imagem de semelhança de Deus significa conseguirmos discernir as coisas que estão ao nosso redor e assim tomar uma ação. Porém, muitas vezes, a nossa identidade, ela não é formada naquilo que Deus nos criou, mas naquilo que nós somos e nos comparamos com os outros. Se eu tenho um diploma do Mackenzie, eu só ia ser uma pessoa verdadeira se eu tenho o diploma da Unicamp, porque a minha identidade está num diploma. Se a minha identidade está num matrimônio, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, e ela é. Daqui 5 meses seremos casados e ela é maravilhosa. Mas, se a minha identidade está formada nisso, num outro ser humano, daqui 40, 50 anos,
quando nem tudo estiver no lugar, minha identidade foi destruída. Porque ela foi colocada num outro ser humano. Se a minha identidade está em me sentir assim, eu já perdi todas as coisas. Dou um exemplo. Há uns 2 anos atrás, quando eu estava terminando o meu curso de filosofia, eu tinha que fazer estágio. E eu dei estágio para o ensino médio e ensino fundamental 2. E foi quando começou a surgir aquelas ideias, se eu não me engano, me desculpem, eu até anotei aqui, mas eu não vou lembrar aí, não vou pesquisar. Chamado Tyrians, se eu não me engano é alguma coisa assim. Therians. Que são pessoas que não se entendem como existência como pessoas. Mas, por exemplo, como animais. Eu estou num corpo humano, mas a minha alma é de um animal, de um cachorro, de um gato. E se jogar na internet, tu vai ver essa bizarrice. Tu vai ver. Loucura. Dito isso, tira a identidade de ser feito à imagem e semelhança de Deus e coloca abaixo daquilo que Deus criou, que é animais. Nós passamos a nos destruir quando a nossa identidade ela é formada a partir de uma outra pessoa com quem eu me comparo. A partir de alguém que era para eu administrar, que é a natureza e a criação, e eu me diminuo. Ou a minha identidade também é destruída quando eu me acho como Deus. A compreensão de identidade nossa é de que somos imagem e semelhanças. Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Nem melhor, nem pior, mas todos como co-governadores e co-criadores com Deus neste mundo. E veja, João Calvino, ele tem uma frase que eu acho muito legal. O livro das Institutas da Religião Cristã, primeiro capítulo, primeira aba, ele fala que toda a compreensão do ser humano, ela constitui-se primeiro em conhecer a Deus, porque se eu não conheço a Deus, eu não posso conhecer a mim mesmo. Toda a compreensão humana a respeito de si mesmo, constitui-se em conhecer a Deus, porque se eu não conhecer a Deus, eu não conheço a mim mesmo. E se eu não conheço a Deus e eu não conheço a mim mesmo, a minha identidade, eu como pessoa, sou formado por qualquer coisa. E nisso, eu entro numa crise existencial, tentando buscar sentido, propósito e identidade para a minha vida. E a terceira forma que Davi, ele nos aponta sobre como a nossa identidade, ela pode ser compreendida, é quando ela é moldada a partir da missão de Deus para o ser humano. A primeira, originada na majestade de Deus, formada a partir da criação do ser humano e moldada a partir da missão de Deus. Como que ele termina o Salmo? Versículo 6. Porque tu os encarregaste de tudo o que criastes, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Porque tu os encarregaste de tudo o que criastes, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. A nossa identidade diante de Deus, ela só é formada quando nós obedecemos e cumprimos a finalidade da qual Deus nos criou, que é a missão de Deus, administrarmos, desenvolvermos e governarmos toda a criação para a glória de Deus, porque é isso que ele fala, tu os encarregaste, os seres humanos, de criar, de administrar os animais, a terra e tudo que existe. E como que ele termina o Salmo? Tu é majestoso, ó Senhor, porque a tua grandeza. A nossa identidade, ela só é formada quando nós obedecemos a Deus.
A grande questão é que nós resistimos em obedecer e fazermos o nome de Deus engrandecido. Nós queremos fazer o nosso nome engrandecido. E por isso, a gente busca sentido e satisfação na nossa vida em pecados. É por isso que nós buscamos sentido e satisfação na nossa vida em coisas que fazem sentido ao nosso coração e não em Deus. É por isso que nós nos tornamos cristãos, cristãs, imaturos. Imaturos. Que chega a tempestade e logo tá, Deus, por quê? Por quê? Loucura. Loucura. O Salmo 8, ele trabalha sobre a identidade, para que a gente tenha uma base sólida e firme, para nos entendermos como pessoas, para entendermos quem nós somos, e como Deus que nos criou, nos sustentará, e nos guardará a todo momento. Se a minha identidade, ela é moldada na validação de outras pessoas, ela é moldada naquilo que eu posso construir, ela é moldada nos prazeres que eu posso sentir, quando bater algum problema, eu vou fraquejar, eu vou chorar, eu vou espernear, porque eu não sei quem eu sou diante de Deus. Mas se a minha identidade ela é formada pelo próprio Senhor, quando vier a tempestade, quando vier os desafios da vida, quando vier as tentações, quando vier as dificuldades, essa identidade vai me sustentar e vai me impulsionar ainda mais para perto de Deus. Mas isso só é possível, meus irmãos, se nós, de fato, nos voltarmos para Deus. Cada um de nós, vamos falhar na nossa identidade como criatura, como filho de Deus. Porque nós somos pecaminosos, nós temos o pecado original em nosso coração e que nos faz desviar do propósito de Deus. E por si só, nós vamos falhar. A grande questão é onde os meus olhos estão direcionados. Porque as Escrituras vão nos apontar que este texto é um texto cristocêntrico. O versículo 6 vai dizer que tu encarregaste de tudo que criastes e puseste sob a autoridade dele todas as coisas. Nós, como seres humanos, falhamos em construir a nossa identidade diante de Deus. Porém, as Escrituras apontam esse texto para aquele que verdadeiramente viveu a identidade que Deus dá para nós. E aquele que viveu verdadeiramente é o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, que esvaziou-se de sua glória, fez ser humano e habitou entre nós. Ele viveu a vida, a identidade que todos nós temos dificuldade de viver, e foi até a cruz. Porque lá naquela cruz, ele se entregou em nosso lugar. Porque nos rebelarmos em vivermos a identidade que Deus dá para nós, faz de nós sermos inimigos de Deus. E naquela cruz, Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo perdoa os nossos pecados quando derramamos a nossa fé nele. E a identidade que ele viveu ao longo de toda a sua vida é derramada sobre nós. E a nossa identidade quebrada é colocada sobre ele na cruz do Calvário. E quando ele morre naquela cruz, ele morre porque Deus o castigava, enquanto ele recebia as nossas identidades quebradas. E enquanto ele morria, por meio da fé nele, a vida, a identidade dele era derramada sobre nós.
Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele vive verdadeiramente como uma identidade moldada por Deus. Ele vive em nosso lugar essa identidade que podemos buscar. E cada um de nós podemos nos encontrar como pessoas, homens, mulheres, na pessoa de Jesus Cristo. Porque a nossa verdadeira identidade está pautada naquele que nos amou, naquele que é majestoso e se fez homem, naquele que é glorioso e se tornou criatura, naquele que é glorioso e foi enviado para viver a identidade humana. E assim, por meio da fé nele, cada um de nós também podemos viver. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer algo profundo, que a sua identidade está escondida em Jesus Cristo. A minha e a sua identidade está em Cristo Jesus. E nós só podemos ser verdadeiramente nós quando nós olhamos e seguimos Jesus por meio da fé. Eu e você só podemos nos encontrar e preencher o vazio existencial em nossas vidas quando nos voltamos para Jesus. Conselheiros bíblicos, em sua maioria, eles sempre vão falar que toda vivência em pecado está intrinsecamente relacionada à ausência de identidade. Toda vivência em pecado, buscando viver, buscando prazeres desenfreadamente, buscando sentido em coisas supérfluas e por assim em diante, todos estão intrinsecamente relacionados na ausência da identidade muito clara. E em Jesus Cristo, Deus nos dá a nossa identidade. E é olhando para Ele que nós podemos ter a nossa identidade originada na majestade de Deus, formada na nossa criação antes da nossa existência e moldada enquanto obedecemos aquilo que Deus nos ordena. Somente por meio de Jesus. Aquilo que aflige a sua alma de forma muito profunda, nada do que você fizer, meu irmão, vai te preencher. Somente a identidade em Jesus. E por isso, deixo uma reflexão e uma aplicação para nós nessa semana. Reflexão. A nossa cultura está o tempo todo tentando formar a nossa identidade. Ela nos leva a acreditar que a encontramos no cargo que ocupamos, ou no local onde trabalhamos, na família a qual pertencemos, no diploma de determinada universidade, ou até mesmo uma tentativa de definir a nossa identidade a partir da sexualidade ou de prazeres que nos convêm. Constantemente, a nossa cultura nos impulsiona a construir nossa identidade sobre essas bases e tantas outras. E o resultado é sempre o mesmo: angústia, ausência de propósito e crises existenciais. Mas lembre-se, a nossa identidade só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Somente ao nos aproximarmos de Deus e caminharmos com Ele, as crises existenciais e as buscas incessantes por identidade encontram descanso, pois é em Deus que somos originados, formados e moldados.
e uma aplicação. A sua identidade precede a sua existência. A sua identidade existe antes de você vir ao mundo. Nada mais vai dar sentido para nós. Cito um teólogo que eu gosto muito, Agostinho de Hipona. Cito o texto dele no livro 10 das Confissões. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei, e eis que estavas dentro de mim, e eu fora, e lá fora te procurava. E deformado, lançava-me sobre coisas belas que tu criastes. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Elas, as coisas que tu criastes, me mantinham longe de ti. Coisas que, se não estivessem em ti, nem existiriam. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afastastes a minha cegueira. Exalaste teu perfume. Respirei e agora suspiro por ti. Provei-te e agora tenho fome e sede. Tocaste-me e inflamei-me no desejo da tua paz. A paz que Agostinho procurava ao longo da vida dele, tentando se encontrar em prazeres sexuais, em se deitar com diversas mulheres, em passar noites bebendo e bebendo, em ter todo o conhecimento e o know-how de ter o seu nome engrandecido na história como ele tinha, e ele fala: eu te procurava e nunca encontrei. A minha alma angustiada, porque eu tentei me encontrar, porque eu tentei sentido para a minha vida nas coisas que você criou. E eu só encontrei sentido para a minha vida, eu só encontrei propósito quando tu rompestes a minha surdez, quando tu rompestes a minha cegueira. Desde então, eu te amei. A paz em Agostinho só veio quando ele encontrou quem ele era em Deus. O sentido da vida só surgiu e os anseios mais profundos da alma dele foram satisfeitos quando ele entendeu quem ele era em Deus. E os anseios de nossas almas também. A sua identidade está em Deus, e ela existe antes mesmo de você ser criada. Não procure validação no seu trabalho, na sua família, no seu dinheiro, no seu cônjuge, no seu diploma, no seu cargo. Não procure validação e identidade nessas coisas, pois elas nunca poderão te suprir. Somente o Deus que te criou. E eu quero convidá-los a cantar conosco essa canção que fala como uma resposta de oração ao nosso Deus nesse momento.